Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, graças a Deus, é sexta-feira e sexta-feira com notícia que afeta o nosso bolso, porque a gente vai falar de IPCA 15, então vamos conhecer a prévia da inflação, o que é que deve começar a dar trégua no mês de outubro e ainda com um pouco de carregamento aí do mês de setembro, já que a gente pega 15 dias de um mês e 15 dias do outro, por isso que ele chama IPCA 15 e é a prévia da nossa inflação oficial, mas já traz algum indício do que deve pressionar o nosso bolso nesse mês. Então vamos conhecer esse índice de pertinho. Além disso, a gente vai falar da inflação por extrato de renda fechada de setembro. Então depois que fecha a inflação em setembro ou em um mês, a gente tem aquele estudo do IPEA que mostra como é que a inflação impacta os diferentes extratos de renda, as diferentes faixas de renda, porque o peso não é igual para todo mundo. Já não é igual, né, de forma geral, aí não é igual por extrato de renda e muito menos vai ser igual de pessoa para pessoa. Mas a inflação por extrato de renda, eu acho que ajuda a gente a entender como é que fica, né, aquela percepção da inflação no bolso em diversas faixas de renda, porque realmente esse impacto não é homogêneo. E além disso, tem uma treta rolando no mundo dos chips e semicondutores que pode parar a indústria automotiva e a gente vai também explicar tintim por tintim para vocês do que está acontecendo em relação a essa indústria, por que é que isso pode afetar a nossa indústria automobilística aqui no Brasil. Então a gente vai tratar desse assunto também hoje nessa sexta-feira. Mas antes, vamos dar uma passadinha pela nossa agenda, porque tem indicadores. Hoje a agenda está recheada. Se nos outros dias da semana ela estava morna, acho que estava tudo sendo guardado para sexta-feira. Então já vamos ver o que mexe aí com o nosso dia, o que deve conduzir essa sexta e os indicadores e falas que devem acontecer no dia de hoje. Às 3 horas da manhã no Reino Unido saíram vendas no varejo de setembro e às 4h30 na Alemanha já teve PMI composto, serviços e industrial de outubro, mas ainda aquela medição preliminar, a prévia do PMI, a prévia do índice dos gerentes de compras. Quem divulgou também às 5 horas da manhã essa prévia pela S&P Global foi a zona do euro, então tanto o PMI da zona do euro quanto da Alemanha preliminar de outubro já foram conhecidos nessa manhã. Além disso, Piero Cipollone vai participou, né, porque foi às 5 horas da manhã, eu estava acordando, Piero Cipollone já estava falando. Piero Cipollone participa de eventos sobre finanças às 5 horas da manhã na Itália. Então ele discursou, participou desse evento. Mas não para por aí, porque como eu falei, hoje a agenda está extensa e tem bastante coisa para passar para vocês. Às 5h30 no Reino Unido também saiu o índice da atividade dos gerentes de compras preliminar. E às 7h30 da manhã na Rússia foi anunciada a decisão de política monetária. Às 8h30 do Brasil saiu os dados de setor externo, divulgação do Banco Central de setembro. E às 9 horas a grande estrela da agenda, que vinha sendo esperada a semana toda, tinha uma grande perspectiva e expectativa pelo IPCA 15, até porque se ele mostrasse desaceleração ou ficasse abaixo do esperado, poderia mostrar ali um direcionamento para uma política monetária menos rígida aqui no Brasil. Para quem lembra, para quem assistiu o programa, para quem não assistiu eu vou contar, nosso Banco Central foi eleito o mais duro do mundo pelo FMI. E assim, você ser eleito pelo FMI um Banco Central rígido é porque você é rígido pra caramba. Às 9h30 da manhã saíram os dados de CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e o seu núcleo de setembro nos Estados Unidos. Então, além do IPCA 15, outro dado de inflação muito esperado hoje era o dado dos Estados Unidos, o famoso CPI, que é, em tradução livre aqui, o índice de preços ao consumidor deles. Além disso, tem novas moradias
sendo divulgadas, né, as vendas das novas moradias nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Eu vou virar para cá porque eu não estou enxergando muito bem hoje. PMI composto de serviços e industrial também foram divulgados nos Estados Unidos nessa manhã. E às 11 horas, agorinha, saiu o índice de sentimento do consumidor e expectativas de inflação para 1 e 5 anos, outubro, medição já final. Esse dado tem ganhado mais relevância depois do tarifaço, porque todo mundo quer saber as expectativas para a inflação para frente. Então, em 1 e 5 anos, a gente está olhando um horizonte um pouco mais longo e isso já captura, de certa forma, principalmente em 1 ano, aqui mais no curto prazo, esses efeitos do tarifaço nos preços nos Estados Unidos. Além disso, às 2 horas da tarde, temos os dados de poços e plataformas de petróleo em operação. Esse dado é divulgado nos Estados Unidos, mas eu acho que ainda tem mais um tiquinho de agenda para a gente passar aqui para vocês. Olha, eu achei, a agenda estava bem extensa hoje, né? A gente teve que dar uma enxugadinha para não ficar o programa, senão vai ficar meia hora aqui falando quem fala, quem não fala, né? Então, aqui encerramos a agenda às 2h, semana praticamente encerrada para o mercado financeiro cedo hoje. Mas temos dados importantes na agenda, principalmente em relação à inflação. Vamos falar aqui do fechamento do dia de ontem, porque a nossa bolsa subiu e subiu aí com impulsos importantes, né, condutores importantes. Tivemos uma alta até maior durante o dia, não conseguimos sustentar todo o fôlego, chegamos ali bem perto dos 146 mil pontos. Voltamos um pouquinho para trás, mas subimos 0,60 ontem. Então vamos ver como é que fica aí o fechamento da nossa bolsa, para onde foi o dólar e se a gente acompanhou ou não o mercado lá fora. Porque a bolsa aqui subiu 0,59, como já adiantei, chegamos muito perto dos 146 mil pontos, não conseguimos sustentar o fôlego, mas foi o melhor fechamento desde setembro. Então, a nossa bolsa volta aí a retomar o otimismo nesse finzinho de outubro. Então, a gente consegue aí retomar esse fôlego. O mês de outubro não foi um mês positivo, como foi o mês de setembro. A gente teve um pouco mais de tropeços no meio do caminho de outubro, até porque teve realização de ganhos depois de todas aquelas altas consecutivas no mês de setembro. Era natural que houvesse esse ajuste, mas o mercado de commodities também vem oscilando bastante e a nossa bolsa é muito dependente do mercado de commodities. Então, ontem, inclusive, o que levou a bolsa muito para o terreno positivo foram as ações ligadas ao petróleo. O petróleo acabou subindo bastante nos mercados internacionais, uma valorização de 5% ao longo do dia, isso porque as tensões em relação à Rússia voltaram a acirrar. A gente teve novas sanções ali propostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia em relação à Rússia, e isso fez com que o preço do petróleo subisse, já que a Rússia ela é uma produtora importante de petróleo. E uma das empresas, né, na verdade foram 2 empresas aqui, eu vou até colar o nome delas para não falar errado, embora, né, não saiba russo muito bem, então ainda posso falar errado mesmo que eu colhe o nome. Porque as novas sanções impostas pelos Estados Unidos, elas foram impostas a Rosneft e a Lukoil, né, que são duas empresas importantes de petróleo na Rússia. E essas sanções impostas pelos Estados Unidos foram uma forma de pressionar Moscou para que haja uma celeridade nas relações ali, né, na relação com o encerramento da guerra com a Ucrânia. Foi uma pressão dos Estados Unidos para que haja aí essa celeridade no encerramento dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E essas tensões apertaram o preço do petróleo. O petróleo subiu bastante, a gente tem a Petrobras, né, que se somarmos aí, Petrobras 3 e 4, ordinário e preferencial, tem um grande peso no Ibovespa, então isso já leva ali a nossa bolsa para cima. Além disso, foi um dia positivo de forma geral para setores exportadores de commodities, então foi um dia bom para a bolsa e para o setor de commodities na bolsa especificamente. E
os países exportadores de commodities também viram as suas moedas se valorizarem. Então, o dólar aqui no Brasil caiu também, a gente viu ali, né, uma queda, pode pôr aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, 5,38, 0,20 de queda. Então, o dólar tinha fechado em 5,39 no dia anterior, teve uma queda aí de 1 centavo entre um dia e outro, mas puxado principalmente por esse setor de commodities. Então, tanto os países emergentes quanto os exportadores de commodities acabaram vendo as suas moedas se valorizarem ontem. Além disso, dia positivo no S&P 500 e na Nasdaq, porque os mercados em Nova York também tiveram sopros de otimismo e esses ventos chegaram aqui ao Brasil. Então, foi um dia positivo de forma geral. E lá nos Estados Unidos, o otimismo generalizado aconteceu depois de uma possível reunião marcada entre Donald Trump e Xi Jinping para quinta-feira que vem. Os presidentes devem se encontrar e conversar, né, em relação aí às tensões comerciais, tentar negociar as questões envolvendo os dois países e essa guerra comercial que tem se tensionado nos últimos dias. Então, isso trouxe uma grande expectativa para o mercado de resolução desse impasse envolvendo essa crescente ameaça das tarifas, principalmente do lado do Donald Trump. E eu falo que possivelmente essa reunião vai acontecer, porque ela está marcada para quinta-feira que vem, mas Donald Trump é uma pessoa bastante imprevisível. Então, embora a reunião esteja marcada e a gente espera que aconteça, tudo pode acontecer entre sexta e quinta-feira, tem quase uma semana, e Donald Trump muda bastante de ideia. Então, a grande expectativa é que a reunião sim aconteça, ela está marcada, mas ainda sempre a incerteza fica rondando. Então, ainda há incerteza em relação a isso. Vamos sair de Nova York, então, e pegar o avião aqui para o Brasil. Avião esse que deve estar caro, porque o que pressionou o IPCA 15 também foram as passagens aéreas. Então, vamos entender o comportamento da inflação nesse mês de outubro, ou pelo menos nesse comecinho de mês de outubro, para entender o que deve pressionar o nosso bolso ou não agora nesse fim de mês, né? Já que os primeiros 15 dias já mostraram indícios e sinais de que alguns setores devem trazer alívio e outros devem continuar pressionando aí o bolso do brasileiro. A prévia da inflação de outubro ficou em 0,18 e trouxe alta dos preços dos combustíveis. E como eu já adiantei para vocês, as passagens aéreas também subiram bastante nessa prévia da inflação. Então vamos ver, né, como é que fica a inflação do IPCA 15 em outubro, porque a gente tem um resuminho aqui para vocês, para a gente passar e para vocês em casa acompanharem comigo e eu não ficar só falando os números. Em outubro do ano passado, então, a inflação tinha ficado em 0,54%. Em setembro, no mês passado, né, setembro de 2025, 0,48%. E agora, uma inflação ainda em alta, mas uma alta menor do que o mês passado e que o ano passado também. 0,18% de alta no IPCA 15 de outubro desse ano. O mercado estava esperando uma alta de 0,24%. Então, aqui a gente vê que ficou o IPCA abaixo do esperado. E isso deve pressionar ou trazer até uma pressão maior, porque a pressão já está acontecendo, para que cortes de juros aqui no Brasil, na nossa taxa Selic, aconteçam mais cedo. Por mais que o Banco Central tenha falado em manter a taxa de juros mais alta por um período prolongado, pode ser que essa pressão comece a acontecer e a gente tenha uma queda dos juros antecipada aqui no Brasil. Até porque esses 15% estão bastante sufocantes e prejudiciais, têm um custo muito grande para a economia e principalmente para o lado social da coisa, porque acaba pressionando bastante o bolso, né? Você tem uma economia urbana que encolhe, o crédito fica muito caro, fica muito inacessível. Então, o custo social e econômico de manter uma taxa de juros a 15% para baixar na marra uma inflação é bastante alto. E você baixa na marra também enxugando ali esse setor de serviços, enxugando o setor urbano da economia. Então você encolhe essa atividade econômica e, na média, os preços caem. Mas, por exemplo, combustíveis, que foram um vilão agora esse mês, não tem sensibilidade nenhuma à taxa de juros. Então, por mais que a média caia,
porque o IPCA, como vocês vão ver na próxima tabelinha, é uma média ponderada, você vai continuar vendo alguns preços pressionando o seu bolso, pressionando o seu orçamento. Então, não é porque o IPCA caiu que tudo caiu, né? Vai cair o que tem sensibilidade a juros, ou, por exemplo, os alimentos que estão em um melhor momento de safra e melhor momento de clima. Mas outros preços, não tendo sensibilidade a juros, você pode colocar a Selic onde você quiser, mas os preços não vão arrefecer. Os alimentos não estão caindo porque a Selic subiu. Os alimentos estão caindo por motivos de safras maiores e um clima mais ameno que deixa ali, né, os alimentos perecíveis, por exemplo, menos suscetíveis a estragar com o clima. Além disso, a gente teve bem menos quebra de safra esse ano. Outro ponto, né, a energia elétrica arrefeceu agora esse mês depois de vários meses de alta. Por acaso, colocar a Selic a 15% faz chover? Porque o que estava faltando era água ali e questões relacionadas às hidrelétricas. Quando você começa a ter seca e não tem as chuvas suficientes para a manutenção daquilo, você aciona as termoelétricas. Quando você aciona termoelétricas, a energia fica mais cara. Então, você sobe para a bandeira 2. Agora a gente voltou para a bandeira 1. Então, tem aí uma queda da inflação, justamente daquela pressão que vinha acontecendo no grupo de habitação por conta da conta de luz. Isso tem a ver com a Selic? Você colocar 15% da Selic fez chover no reservatório e a energia elétrica voltou a ser produzida nas hidrelétricas? Não. Então a Selic não resolve todos os problemas inflacionários porque eles têm causas diferentes. Mas o que a Selic faz? Vai enxugando a demanda, vai encolhendo a atividade econômica e isso faz com que a média da inflação caia. Mas alguns preços podem continuar pressionando a gente. Vamos ver como é que fica a inflação no ano em 12 meses, então, depois de... Eu até peguei algumas coisas que eu ia falar depois, né? Já adiantei alguns assuntos aqui. No acumulado do ano, a inflação fica em 3,94 e nos 12 meses em 4,94. Então, aqui até uma trajetória de arrefecimento desse acumulado em 12 meses, o que é uma boa notícia. E justamente esse acumulado que deve começar também a pressionar a queda da Selic. Outro ponto que vem mostrando, né, indícios de um corte antecipado na Selic é o setor de serviços, porque os preços dos serviços, esses sim que têm sensibilidade a juros, começaram a arrefecer. E isso, por um lado, traz a pressão para cortar a Selic, mas, por outro, a gente vê o custo justamente econômico da Selic alta aí. Porque serviços, por mais que você fale, mas aí vai ficar mais caro um lazer, fica mais caro você comer fora de casa, mas os serviços, eles também são renda dessas pessoas. Se você tira a renda dessas pessoas porque você deixa de frequentar porque está mais caro, ou que você deixa de frequentar porque você começa a tirar renda da economia e enforcar a atividade urbana, as pessoas vão começar a consumir menos serviços, aí os preços caem. Não por isso as pessoas vão consumir mais, mas a renda de quem trabalha nos serviços vai cair. E aí essa renda que ela gastava em outros setores e também em serviços, cai também. Então isso vai gerando uma espiral. É aí que a Selic atua. E é isso que está sendo comemorado. Eu não consigo comemorar porque eu vejo justamente esse aspecto negativo da queda dos preços que mexe com renda, que mexe com emprego. E aí eu acho que a gente começa a entrar em um setor que não era o grande problema da inflação, mas que foi colocado assim para justificar essa Selic mais alta. Mas vamos continuar aqui, porque esse quadro é um dos que eu mais gosto, porque mostra o impacto de cada um dos grupos em pontos percentuais na inflação. E aí a gente vê a tal da média ponderada que eu estava explicando para vocês. Eu não falei que o IPCA é uma média e que se você baixar um preço, mas o outro continuar alto e dependendo dos pesos que são dados para esses grupos, a inflação no final cai, mas pode ser que alguns grupos estejam subindo. Esse quadrinho ajuda a gente a entender isso porque mostra a alta do grupo e o impacto que levou para a inflação. Então, quanto aquele grupo contribuiu, depois de ser ponderado, para a inflação final lá no índice geral. Então, o índice geral teve alta de 0,18,
A alimentação e bebidas, o grupo dos alimentos aqui caiu 0,02 e não teve impacto, então não contribuiu nem para cima nem para baixo na inflação esse mês. Vamos ver quem contribuiu aqui. O grupo dos transportes subiu 0,41% e contribuiu com 0,08% na inflação esse mês. Foi a maior contribuição, o maior impacto veio do grupo dos transportes justamente por conta dos combustíveis e especialmente do etanol. Aqui a gente tem a habitação subindo 0,16%, bem menos do que a gente viu nos meses passados, que a habitação estava como grande vilão por conta da conta de luz. Eu sempre brinco aqui, quem ouve podcast, que nem eu, quem é fã de Não Inviabilize, que nem eu, inclusive um beijo para a Deia Freitas, que já veio aqui no programa, eu sou muito fã, e ela tem um quadro que se chama Luz Acesa. E eu falei nos outros meses, a luz acesa nunca foi tão assustadora, né, porque Luz Acesa é o nome do quadro de terror do podcast, nunca foi tão assustador quanto estava nos meses passados, que a conta de luz estava gerando ali um impacto inflacionário enorme e isso penaliza muito as famílias de baixa renda. Mas aqui, né, a gente tem um arrefecimento dessa inflação da conta de luz, né, dessa alta dos preços, justamente pela mudança da bandeira tarifária. E agora o Grupo Habitação contribui só com 0,02 pontos percentuais aqui, ou ponto percentual, em relação à inflação. Para quem lembra, nos meses passados, a habitação estava quase contribuindo com metade da inflação, justamente pela conta de luz, que estava pressionando bastante o bolso das pessoas. Mas vamos ver, já que a gente estava falando de grupo de alimentos, tão importante para entender a inflação, vamos ver quais itens do grupo de alimentos que acabaram trazendo esse fôlego e esse alívio para o bolso do trabalhador brasileiro e da população brasileira. O arroz caiu mais um mês aqui, já acumula queda de 22,5%. A cebola continua em queda também, 7,65% de queda e acumulado de 27,24%. A batata, né, que tinha aparecido como vilão inflacionário também em alguns meses por questão de safra e clima, também arrefece aqui, 3,67%, 40% quase por cento de queda no ano, 39,24%. Mas quem que subiu aí? As frutas tiveram alta de 2,07% esse mês, mas nada suficiente para levar nem o acumulado para o positivo, ainda tem um acumulado negativo nos 12 meses. O café moído já começa, eu tinha avisado, né? Não diga que eu não avisei que o café moído podia voltar a ter papel aí nos preços, na alta geral dos preços, porque ele subiu 0,41% e é só a metade do mês. Para quem lembra, eu falei que o café ali no começo de outubro ia voltar a subir para o consumidor, porque estava subindo já no mercado de forma geral e estava subindo ao produtor. E o último IGP-10, que tem ali os preços ao produtor também na métrica, já mostrou também para a gente, na parte de preços ao produtor, que o café está subindo para o produtor de novo e não é pouco. Então essa alta vai chegar para a gente em algum momento e já tem uma alta anterior chegando nas gôndolas. Então podem esperar que quando fechar o mês de outubro, de fato, né, porque aqui a gente só está pegando os primeiros 15 dias, o café pode voltar a ser o nosso vilão das manhãs. Ele subiu aí 0,41, mas ainda está com mais de 50% de alta. Vamos ver então da parte de energia, então combustíveis, conta de luz, vamos ver o que ficou aí de vilão e quem que trouxe trégua. Porque o índice geral subiu 0,18 aqui, é só como forma de comparação, para a gente ver o que ficou acima e o que ficou abaixo da média do IPCA. A gasolina subiu 0,99, ainda está com um acumulado abaixo ali do acumulado da média geral, de 2,68, mas olha o etanol. O etanol subiu 3,09 e uma alta em 12 meses de 5,78, já acima da média do índice geral. O que eu quero chamar a atenção aqui para o etanol? O etanol ele tem alguns fatores que acabam influenciando o seu preço. Um deles é a decisão por produção do etanol ou não. Tudo depende de como está o mercado para o açúcar. Então, se é favorável vender o açúcar para fora, é para aí que vai o açúcar, né? A produção vai ser voltada para o açúcar, né? Então toda a cana ali produzida e depois as usinas vão produzir açúcar para fora, porque é mais lucrativo
e mais vantajoso. Se for mais lucrativo e mais vantajoso produzir etanol para dentro, aí vai ser produzido etanol aqui. Se não, de outra forma, o açúcar vai para fora. Então aqui a gente precisa entender que essa dinâmica dos preços internacionais mexem com o mercado do etanol e acabam regulando ali, né, o quanto fica de etanol aqui dentro e o quanto vai de açúcar para fora. E se começa a ter uma oferta menor de etanol aqui dentro, porque está lucrativo, e isso é importante da gente falar, vender o açúcar para fora, vai ficar menos etanol aqui e isso vai deixar o etanol mais caro. Então o etanol também aí subindo o preço nesse mês, ou pelo menos nesse comecinho de mês de outubro e finzinho de mês de setembro, 3,09 de alta e 5,78 no acumulado. A energia elétrica residencial, grande vilã dos outros meses, a tal da conta de luz, caiu 1,09 nesse comecinho e finzinho de mês, nessa transição, justamente porque a bandeira foi revisada, como eu já expliquei no começo do programa. Mas ainda o acumulado em 12 meses está em 6,32, acima da média. Esse acumulado já chegou, inclusive, a ficar mais alto e todo esse acúmulo veio desses últimos meses do ano, porque no começo do ano ou do meio do ano para trás, a inflação, na verdade, estava andando para trás, né? Estava tendo deflação aqui na energia elétrica, mas veio com tudo a alta dos preços aí da conta de luz. O gás de botijão ficou mais caro, 1,44, mas o acumulado está em 3,63 e os combustíveis, de forma geral, com alta de 1,16, com 2,89 de alta. O diesel teve uma alta praticamente nula, aqui 0,01%, ficou no 0 a 0 e ainda tem uma alta acumulada de 1,64. Nada aí para tirar o sono de ninguém, por enquanto, o diesel. A grande alta veio realmente de etanol e gasolina, que acaba também tendo aí algum efeito residual do etanol. Então, se pudéssemos resumir aqui a inflação, grande vilão, grupo de transportes e principalmente os combustíveis. A gente teve também a passagem aérea com uma alta bastante grande, eu até ia pegar aqui a alta, deixa eu ver se ela está separadinha para vocês. Passagens aéreas subiram 4,39 esse mês. Mas as passagens aéreas, diferentes do que a gente vê nos índices da FGV, não tem um peso tão grande no IPCA para a gente colocar aqui, né? Provavelmente quando sair qualquer índice da FGV, as passagens aéreas vão aparecer lá devido ao peso que é dado. Isso também explica como é que os índices de inflação são calculados e por que tem uma diferença entre um e outro. Porque os pesos e as cestas de consumo podem ser diferentes dependendo da metodologia de quem calcula. Então a FGV tem uma metodologia, o IBGE tem outra. Não existe certo e errado, existem pesos diferentes dados ali. Mas o IPCA é a nossa inflação oficial e não necessariamente a gente vai sentir todo mundo da mesma forma. Eu conto para vocês o que está acontecendo com os semicondutores na segunda-feira. E segunda-feira eu quero trazer uma análise bem especial aí também das pesquisas eleitorais que saíram nas avaliações econômicas. Hoje saiu Bloomberg, Atlas e Intel. E eu quero trazer essa leitura das pesquisas em relação à percepção econômica dos brasileiros de agora, né, da situação atual e as expectativas para frente, porque elas estão bem interessantes e tem algumas coisas para a gente tirar dali. Vou chamar vocês para a nossa aula que vai acontecer na semana que vem, no dia 30 de outubro, quinta-feira, às 8 horas, a grande mentira do capitalismo, uma aula com o GCE, uma aula importantíssima. Vocês não podem ficar de fora e eu tenho certeza que vocês não querem ficar de fora. Para garantir a vaga e assistir a aula, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code que está no cantinho da tela. Então você aponta a câmera para o QR Code, já pega o link ali, se inscreve, lembra no dia da aula e ganha o acesso também para não ficar aí de fora. A mediação vai ser do Eduardo Moreira, e a gente vai entender aí como é que o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos em consumidores. Quando que a gente deixa de ser cidadão e vira mais consumidor, né? Porque hoje todas as esferas olham pela ótica do consumidor, né? Sempre enquanto o consumidor, né, nas relações entre... Né, se a gente vai falar, por exemplo, de uma escola, eu acho isso muito interessante, é uma escola, o pai do aluno é tratado como um consumidor, e isso às vezes estende alguns limites, inclusive ali, entre a relação escola, pai de aluno, aluno
Então a gente vem mudando, né, as nossas relações de uma forma geral como consumidores das coisas. E eu acho que talvez Gessé fale aí também sobre isso. Mas aqui foi uma reflexão minha que veio um pensamento intrusivo e eu falei. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, Rolê ICL que tá de parabéns. Então eu vou já jogar para os nossos aniversariantes de cima hoje. Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar, mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto na segunda-feira, hoje eu não desejei trabalhar de sábado, eu volto na segunda-feira para contar para vocês o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! O capitalismo é um sistema mentiroso que consegue enganar e iludir os trabalhadores em todos os lugares. Logo que algo novo surge, o capitalismo rouba essa ideia e faz parecer que é dele, voltado ao lucro. O trabalhador perde o direito de sonhar e vê no trabalho cansativo a única saída. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseado no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.